Ana Luísa, sou professora de Geografia e a gente vai dar continuidade ao estudo do conteúdo do 9º ano, aqui no Explicador Virtual. E o assunto é Nova Ordem Mundial, as instituições que a gente vê com mais expressividade nesse momento. Então, a gente viu algumas características da ONU, viu a formação da ONU, o Estado, a necessidade de formação de um órgão que pudesse intervir, evitar grandes conflitos, porque já existia um trauma aí gerado pelas guerras mundiais na Europa, então a necessidade de você construir uma regulação. A ONU especificamente não é um órgão que foi criado pós a nova ordem mundial, num contexto da nova ordem mundial, mas ele vai ganhar um pouco mais de espaço porque você acaba com a lógica da bipolaridade, divisão entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, na verdade, você tem a necessidade de criar uma regulação, um espaço de diálogo entre os estados. Existe uma Assembleia Geral, tem todos os estados têm a mesma função, tem uma série de objetivos principais e você tem outros órgãos importantes também. No caso aqui a gente vai ver o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele tem a função de promover a paz e é responsável pela segurança internacional. Então ele vai atuar diferente da Assembleia, que tem um leque amplo de questões para tratar, como o bem-estar das mulheres, das crianças, questões ambientais, ele vai discutir uma série de questões. O Conselho de Segurança ele é focado em questões militares, em ameaças à segurança. Como ele se organiza? Ele tem 15 membros, ele é formado por 15 membros. 5 desses membros são permanentes e possuem direito a veto. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando da Assembleia Geral, todos os estados têm o mesmo peso. Então, você não tem uma assimetria, uma diferença entre o peso desses estados. No caso do Conselho de Segurança, você tem essa diferença. Você tem 5 estados que são permanentes e que não mudam, né, porque são permanentes, que são estados que têm poder de veto. Quais são esses estados? Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China. É muito ligado ao contexto do final da Segunda Guerra Mundial, onde você tem vitoriosos. No caso, a China ela é incorporada muito por uma questão estratégica. E eu vou pegar esses vitoriosos e vou dividir o mundo e eles vão virar os grandes guardiões da segurança. Ser membro permanente do Conselho de Segurança é muito importante, porque muitas vezes o Conselho de Segurança ele vai decidir se a ONU apoia ou não a invasão de algum estado, a interferência externa em algum estado. E aí, os membros do Conselho de Segurança podem vetar ou não a aprovação de uma intervenção militar aqui ou ali. Então, se você tem, por exemplo, o caso de um aliado que está sob a vigilância da ONU para ser invadido, o Estado-membro pode vetar isso, pode atuar isso. A gente tem casos recentes da questão da Palestina, com os Estados Unidos sendo aliados ao Estado de Israel e conseguindo frear qualquer tipo de intervenção da ONU nesse conflito. Então, você tem uma importância muito, muito grande. Ser membro da União, do Conselho de Segurança, membro permanente, confere ao Estado uma grande importância internacional. Além desses 5 membros permanentes, eu tenho 5 membros não permanentes, né, que são transitórios. E eles são eleitos na Assembleia Geral a cada 2 anos. No caso específico da Assembleia do Conselho de Segurança, o Brasil tem uma grande importância porque o Brasil ele está buscando uma vaga permanente no Conselho de Segurança. Entre outras coisas, ele alega que eventualmente ele é muito eleito para ser membro do Conselho como membro não permanente. Só que os membros não permanentes não têm direito a veto, eles têm direito a voto. Então, não tem o mesmo grau de importância. Atualmente o Brasil não faz parte do Conselho não permanente de membros, né? Ele já fez parte há alguns anos e agora ele não faz mais. Então, ele está buscando uma vaga permanente, assim como a Índia e outros países, porque os outros países argumentam que esse conselho, nesse modo de 5 países não permanentes, 5 países permanentes, ele não reflete a complexidade do mundo nos dias atuais. Na verdade, passa uma ideia que é uma ideia de um mundo ainda no pós Segunda Guerra Mundial. Então, por isso seria um problema dessa organização que a gente vê aqui.
Quais são as principais funções desse órgão, né? Manter a paz e a segurança internacional, determinar se existe uma ameaça para a paz. Então, se um Estado é acusado de ter bombas nucleares, ou de oferecer algum tipo de risco, de abrigar terroristas e tal, então a ONU pode, na verdade, através do Conselho de Segurança, intervir especificamente nisso. Investigar toda a situação que possa vir a se transformar num conflito internacional, solicitar países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão. Recomendar métodos de diálogo entre os países. Elaborar planos de regulamentação de armamentos. Recomendar o ingresso de novos membros da ONU. Então você pode ter isso, essa forma de organização. E recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral. Então ser parte do Conselho de Segurança é muito importante em várias questões, principalmente a questão militar, que é uma questão que acaba envolvendo os países, os interesses, e a lógica que você evite essa relação. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos foi contrário a uma resolução da ONU, isso enfraqueceu um pouco a instituição, mas ela ainda vai desempenhar um papel importante nesse sentido. Bom, o outro órgão que a gente vai estudar é o secretariado. O secretariado presta serviço aos outros órgãos das Nações Unidas, administra programas e políticas que elabora. O chefe é o secretário-geral, que é nomeado pela Assembleia Geral, seguindo as recomendações do Conselho de Segurança. Então, você tem aí uma organização dessas questões. O secretariado-geral ele vai acabar por desempenhar funções administrativas, né? Por administrar esses órgãos. Então, quase como se você tivesse uma relação entre poderes. Um que vai determinar coisas, vai regular, o outro que é como se fosse um parlamento dos Estados-membros, e o secretariado ele acaba funcionando como se fosse um ramo do executivo, digamos assim. A Assembleia Geral, todos os países têm direito a voto, ou seja, existe uma total igualdade de membros. Eu também vou aplicar essa relação por causa da igualdade geral de membros, eu vou ter uma possibilidade maior de eleger um secretário-geral. Quais são as principais funções do secretariado geral? Administrar as forças de paz, organizar as conferências internacionais, então a gente vê aí uma questão administrativa, analisar problemas econômicos e sociais, então você tem toda a questão de pesquisa e tudo mais, sensibilizar a opinião pública internacional sobre o trabalho, então toda uma área de imprensa, preparar relatórios sobre o meio ambiente e direitos humanos. A gente viu, por exemplo, que o relatório da ONU recente sobre a questão ambiental é bastante alarmante, então ele é utilizado como forma de discutir mais a questão ambiental, traduzir todos os documentos oficiais da ONU nas 6 línguas oficiais da organização, recomendar o ingresso de novos membros na ONU, recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral. Então ele tem uma função basicamente administrativa de colocar para frente, né, de administrar as funções que a ONU vai desempenhar. Corte Internacional de Justiça também é muito importante. Ele vai ter a função, ela tem como uma função de criar uma ideia de justiça e de julgamento das questões internacionais. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, é o principal órgão judiciário. Você viu aí que tem várias expressões dessa organização, ela é bem complexa. Das Nações Unidas. Todos os países fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta das Nações Unidas. Somente países, nunca indivíduos, podem pedir pareceres à Corte. Então você não pode pedir um parecer, você tem que ser um pedido do país, né, à Corte Internacional. Além disso, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem solicitar pareceres judiciais. A Corte Internacional de Justiça se compõe de 15 juízes chamados de membros da Corte. São eleitos pela Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A função, basicamente, é julgar crimes que possam acontecer, principalmente crimes contra a humanidade. Então, quando você tem um caso que é muito grave, ou uma questão que possa ameaçar a vida, você tem uma busca expressiva de tentar exterminar um grupo específico, você pode pedir a atuação da Corte de Justiça para tentar julgar esse caso. É como se tivesse um grande tribunal internacional. Essa seria a função, já que o judiciário se aplica, no caso, tirando esse caso específico, na própria jurisdição do país. Então, os estados, para evitar que você tenha
tenha um grande cenário de guerra, eles vão assinar acordos abrindo mão de algumas coisas em função de você ter uma organização internacional. E por fim, órgãos que são o Conselho de Tutela. Segundo a carta, cabe ao Conselho de Tutela a supervisão e administração dos territórios e o regime de tutela internacional. Você vai ter uma administração específica, inclusive quando você tem um caso muito grave. Os principais métodos desse regime consistem em promover o progresso dos habitantes de território e desenvolver condições para a progressiva independência. Quando você tem um território com uma situação muito frágil, você vai colocar isso especificamente, como se fosse uma intervenção pontual. Então, a função da ONU é tentar melhorar o contexto internacional e evitar. Ela sempre consegue isso? Às vezes não. Você tem umas resistências, principalmente ao poder dos Estados Unidos e das grandes potências. Mas a ideia é que você crie um diálogo maior, um espaço de diálogo, que você evite, como resposta de falta dessa diplomacia, a criação de grandes disputas e grandes brigas internacionais e guerras. Alguns analistas acreditam que a gente esteja vivendo um momento de diminuição da diplomacia e de uma atuação cada vez mais militar, que seria um pouco mais preocupante. Mas ainda não dá para fechar esse quadro, a gente sabe que isso pode existir. Essa foi uma definição de como a ONU organiza, e mais para frente a gente vai ver outras instituições que são importantes e atuam numa escala global. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!